de João, no capítulo de número 9, do verso 1 até o verso 12. Veja, o Senhor já falou conosco essa noite através das oportunidades que já foram dadas. Nosso Deus, Ele contempla o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Nós temos que estar, ligados com Ele, dando ouvido para Ele, porque a vontade dEle é perfeita acerca da nossa vida. Livro de João, capítulo 9, verso 1 ao verso 12. Passagem muito conhecida, quando nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. E o Senhor vai falar através desta mensagem com a sua igreja esta hoje, em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Vamos ler. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado a pedir esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram depois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém? Eu quero confirmar a apresentação do pastor, que ele vai apresentar com o Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, já foi apresentado pelo teu filho. Quero novamente, Senhor, confirmar que esta noite o Senhor venha falar através desse pregador, Senhor, porque de maneira nenhuma poderemos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Senhor, e abre no coração neste lugar, para que eu tivesse em nome de Jesus. Por isso, sentado em glórias a Deus, aleluia. Passagem muito conhecida, essa do cego de nascença, da qual ele teve um encontro com Jesus e teve a sua história de vida totalmente transformada, totalmente modificada. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava no templo defendendo a sua missão, defendendo o seu apostolado, defendendo a sua autoridade. E os discípulos ali do templo se levantaram contra ele e ele teve que se retirar daquele local porque queriam apedrejá-lo, queriam prender Jesus, então não era chegada a hora dele. E a Bíblia diz que ele se retirando, ele indo de caminho, ele se deparou com um homem cego de nascença. Quando nós observamos, naquela época, dentro da cultura judaica, o cego ele não tinha valor nenhum. Ele era praticamente um zero à esquerda na sociedade. Porque o cego, naquela época, não tinha alguns privilégios que hoje essas pessoas que sofrem com essa enfermidade têm. Hoje o cego, ele pode trabalhar, igual nós temos pessoas cegas que trabalham como radialistas em algumas rádios, que trabalham às vezes como porta-vozes em mercado, oferecendo produtos. Hoje nós temos a técnica Braille, onde o cego consegue ler e consegue escrever, mas naquela época ainda não se existia esse método. E o cego era considerado uma pessoa inútil dentro do povo. Ele era considerado um pedinte, um mendigo, igual o texto mesmo nos falou. Então, este homem, ele vivia praticamente da colaboração das pessoas que ali passavam. Ele vivia de ofertas, de caridade, de pessoas que estendessem a mão a ele para lhe garantir um sustento, que ele pudesse levar para sua casa, que ele pudesse auxiliar
se encontra ali, assentado ao chão, pedindo esmolas. E quem vem e passa por este caminho? Jesus juntamente com os seus discípulos. E o interessante é que Jesus olha para ele e vê ele assentado, e a Bíblia diz que este homem era um homem cego de nascença. O interessante é que Jesus, aonde quer que ele ia, ele era o foco das atenções. Ele era o foco, ele era o centro das atenções. Mas quando ele olha para o cego, todas as atenções vão para o cego. As atenções que estavam em Jesus passam a ser para o cego, porque todos os seus discípulos, que ainda não tinham reparado ele ali, atentam para ele. E os discípulos chegam para ele e dizem assim: Mestre, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cego? Eu imagino o cego escutando isso e dizendo: como é que eu pequei, rapaz? Você acha que eu chutei a barriga da minha mãe? Como eu pequei? E os discípulos, ao fazer essa pergunta, dá a entender que todo meio de sofrimento é motivo de pecado. O que nem sempre é assim. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e que um belo dia ele perdeu toda a sua riqueza material, todos os seus bens, toda a sua posse, tudo aquilo que ele tinha conseguido, com certeza o fruto do seu trabalho. Perdeu todos os seus filhos que estavam no banquete se alegrando na casa de seu irmão mais velho ou de seu primogênito. E o seu corpo é transpassado de doenças e de enfermidades. A Bíblia diz que Jó chegou a um estado tão crítico que ele raspava as suas feridas com um caquinho de telha. Tamanha era aquelas chagas. E Jó, passando por essa dificuldade, me vem os seus amigos e dizem assim: Jó, confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado, porque isso aí que você está passando deve ser porque você pecou. E Jó, tendo a sua consciência tranquila, que deve ter dito a eles: eu não pequei não fiz nada. Mas as pessoas têm essa péssima mania de achar que um problema, uma adversidade, uma dificuldade que enfrentamos é motivo ou é pivô de algum pecado. Se estamos passando por algum tipo de problema, é porque verdadeiramente estamos em pecado. Segundo a Bíblia, nem sempre é assim não. Às vezes Deus permite que você passe por adversidades, por problemas, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Lembra dos 3 meninos? Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei Nabucodonosor tinha instituído uma lei. Ele mandou que se construísse uma estátua de ouro, e que assim que se ouvisse o som da flauta, da harpa ou da citada, qualquer som de um instrumento, que todos ali que tivessem que se dobrar, tivessem que adorar a imagem. E um belo dia, essa ordem começou a vigorar. E quando se tocou, todos ali se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. E o interessante é que quem se dobrou ficou de olho aberto para ver quem não tinha se dobrado. E eles olharam e viram que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé. E foram lá contar para o rei: eu sou rei, o negócio é o seguinte: olha, a música tocou, todo mundo aqui se dobrou, mas tem 3 meninos aí, ó, que não se dobraram não. O que o rei falou? Como é que é? Manda chamar. Eu vou mandar tocar de novo. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego: não precisa mandar tocar de novo não, vai pensar o música toda, deixa eles quietinhos lá, a gente não vai se dobrar não. Como é que é? Vocês não vão se dobrar? Nós não vamos se dobrar não. Esse joelhinho aqui, ó, só dobra o Deus de Israel. O que esse rei faz? Ele pega e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais para lançar esses meninos lá dentro. Se esses meninos são fiéis a Deus, são tementes a Deus, são retos diante dos olhos do Senhor, por que eles estão passando por esse problema? Por que eles estão passando por essa adversidade? Porque o Senhor queria fazer um milagre na vida deles. O Senhor queria operar poderosamente na vida deles. E quando esses meninos são lançados lá dentro, eu imagino o rei lá de fora, tendo uma dúvida na sua conta matemática. Peraí,
Sim, somos 3. Mas por que eu estou vendo 4? Porque assim Deus faz. Às vezes Deus permite que nós sejamos lançados à fornalha para que o milagre seja realizado na nossa vida, para que Deus possa operar de uma forma tremenda na nossa vida. E foi assim na vida deste servo. Porque quando os discípulos chegaram ali e disseram: quem pecou? Deixe seus pais para que nascessem servo. Jesus dá uma resposta assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E assim que Deus faz na nossa vida. Essa adversidade, essa tribulação é para que o homem seja glorificado através de você. E Jesus diz assim para os discípulos que é necessário que nós façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Cada cristão sobre a face dessa terra tem um papel fundamental de fazermos a obra de Deus enquanto é dia. Enquanto é dia, como assim, meu irmão? É enquanto você está vivo, fale do amor de Deus, pregue a palavra do Senhor, evangelize, não desiste da tua família. A irmã falava aqui acerca do marido que não se converteu. Creia no Senhor, ore por ele, que ele possa ver a mudança em você, ele possa olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo refletido no teu rosto, e que nós possamos dar bons exemplos, bons testemunhos, para que essas pessoas que ainda não conheceram a Cristo possam se chegar. Nós temos que pregar a palavra enquanto é dia, porque quando fecharmos os nossos olhos e a noite chegar, já não poderemos mais trabalhar, já não poderemos mais dar continuidade ao que o Senhor quer conosco. E foi assim com este homem. Então Jesus se depara com ele ali, e a Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão e faz um lodo com a sua saliva e aplica nos olhos daquele cego e diz a ele assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí eu pergunto, irmãos, Jesus falou que é para ele? O texto diz que Jesus é para ele? Não, eu imagino que não, o que esse cara está fazendo comigo? E ele naquele silêncio ele fica assim: o que ele deve ter pensado? O que estão fazendo aí? O que estão fazendo? Ele sente aquele negócio velado, encostando na vista dele. E ele pensa assim: o que estão fazendo comigo? O que ele fez? E ele escuta aquela voz no mesmo ouvido dele: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi. Eu não sei se ele conhecia o caminho, ou se ele não conhecia, provavelmente ele perguntou para alguém. Jesus não manda que um discípulo acompanhe, mas ele vai. Ele dá ouvido para a voz do Senhor e vai. E conosco também não é diferente. O Senhor tem um chamado na nossa vida, e muitas vezes eu peço que a gente faça algo, mas nós não queremos dar ouvido à voz de Deus. Nós queremos dar ouvido ao nosso ego, à nossa vontade, e é quando nós obedecemos ao Senhor, acabamos pagando um alto preço. Acabamos sofrendo uma séria consequência, sendo que não tinha necessidade. Não é assim que Deus quer conosco. Este cego não conhecia Jesus, ou se conhecia, não sei o texto não relata, mas quando Jesus pede que ele vá se lavar, ele vai. E ele vai chegando naquele tanque, ele se lava. Eu imagino ele tirando aquele lodo, aquela terra da sua vista e começando a enxergar a luz, enxergar aquele tanque, enxergar o sol brilhando e as pessoas ao meu redor. E as famílias, eu estou vendo, porque este homem, ele não teve um descolamento de retina, ele não teve nada a longo prazo, mas ele já nasceu assim. Ele não perdeu a visão, ele não já olhou esse mundo e perdeu esse mundo da sua vida, ele já nasceu assim cego. E o interessante é que ele começa a saltar de alegria, creio eu, pular de alegria, estava vendo as pessoas, mas aí, um grupo que ali estava, que a Bíblia nos relata, os seus vizinhos e o que antes o conheciam, começaram a olhar e começaram a dizer: aquele ali não é o cego, o pedinte, o mendigo que ficava pedindo esmola na rua. Uns diziam assim: é ele. Outros falavam assim: não, mas se parece com ele. E ele também batia o peito e dizia: sou eu. Aí essas pessoas começaram a interrogá-lo e disseram a ele: como é que você está vendo? E ele disse assim: rapaz, um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a sua saliva
E disseram assim: para onde ele foi? E disseram assim para ele: onde é que ele foi? Você não viu? Olha, enquanto eu estava lá, eu ainda era cego. Você não entendeu o que eu falei? Quando eu cheguei aqui, que eu me lavei, agora que eu estou vendo. Eu não sei para onde ele foi. Aí o que esses homens fazem? Agarram ele e levam ele para os fariseus. Eu imagino ele vindo depois do caminho. Gente, pelo amor de Deus, a última coisa que ia ver agora era fariseu na minha frente. Tem tanta coisa para me ver. Eu quero ficar agora minha casa contar para minha mãe. Eu quero ver a praia, eu quero ver o sol, eu quero ver a cachoeira. Tanta coisa para me. A última coisa que eu quero ver é a cara do fariseu. Mas aqueles homens colocam ele e o levam para lá. Quando ele está diante do sinédrio, diante daquela corte lá de sacerdotes, de fariseus, e apresentam a causa do que tinha acontecido àquela corte, aqueles homens dizem assim a ele: como é que você está vendo? E ele diz assim: olha, um homem chamado Jesus cuspiu na terra, ferrou com a saliva, passou meus olhos, eu fui lá, lavei, estou vendo. E os fariseus disseram assim: mas não pode, hoje é sábado. Eu imagino você dizendo: para mim isso já sabe, o negócio não estou curado. E aquela corte, aquela patotinha começou a dizer: este homem é de Deus, ele não guarda o sábado. E o homem disse: mas como é que pode um homem pecador fazer sinais, fazer milagres assim? E começou aquela dissensão, aquela discussão ali entre eles. De repente, eu imagino que um levantou e falou assim: mentirou, chato, isso nunca foi certo. Manda chamar o pai e a mãe dele. Manda chamar. Isso nunca foi certo, não. Aí vem o pai e a mãe. Imagina, irmãos, é a primeira vez que eles vão se ver. Olha, ele vai dizendo que ele vai ver o pai e a mãe. Imagina observando e vendo o pai e a mãe se chegar. Mamãe, papai. Olha, depois você resolve isso. Vamos ver o que está acontecendo aqui primeiro. E indagaram os pais. Chegaram os pais e disseram assim: é este vosso filho, o que diz que nasceu cego? Como pois ele vê agora? E os pais, que não sabiam o que tinha acontecido, disseram assim àquela corte: olha, bem sei que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como ele vê agora, não sabemos. Pergunta para ele. Ele tem idade. Ele vai saber responder acerca de si mesmo. Aleluia. Então, quando Deus ele opera milagre na nossa vida, pessoas vêm questionar, pessoas vêm, sabe, tentando argumentar o porquê que Deus tem abençoado. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós saímos debaixo da tutela da escravidão de Satanás e automaticamente nos fazemos filhos do Senhor por intermédio de Jesus Cristo e nos tornamos co-herdeiros do céu, da nova Jerusalém, da nova Canaã. O Senhor vai buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Ele quer operar milagre acerca da nossa vida, mas às vezes nós temos que ir em direção ao milagre, ir em direção à palavra que Deus tem para nós. Mas hoje nós vemos muitas das vezes pessoas se acomodando e se acomodando dentro de uma caverna. Ah, pastor, o meu filho está nas drogas, eu já entreguei na mão de Jesus. Irmã, eu entrego na mão de Jesus, continuo orando, mas não permita que ele venha trazer imoralidade e pecado para dentro da sua casa. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu, tem que ser um lugar santo. Glória a Deus. Tem que ser um lugar onde Deus fala contigo, no pé da tua cama, lá no cantinho da cama. E o teu filho tem que ver a mudança em você. Então, para que o milagre aconteça, nós não podemos só limitar na coisa do Senhor e esperar somente nele. Nós também temos que fazer a nossa parte. Este homem, ao ouvir de Jesus que era para ele, ele foi curado. E olha que problema que estava dando esta cura para ele. Olha quantos problemas que esta cura estava trazendo para ele. Os pais foram chamados e os pais disseram: interroga ele. Veja lá com ele o porquê, porque nós não sabemos o porquê disso tudo. O porquê que ele está enxergando, nós não sabemos. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 77, 14, fala assim: salmista, tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório
Deus quer manifestar o poder dele na minha e na tua vida, para que as pessoas não venham entender o porquê. Porque Deus ele nos reveste de poder através da sua palavra. Então hoje nós estamos perdendo batalhas e o milagre, sabe, a cura, aquilo que nós estamos esperando, ainda não chegou para a gente. Falta um pouco da nossa atitude, de nós fazermos também a nossa parte e não esperarmos somente em Deus. O Salmo 40 diz, né, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e orou com amor. Lógico, mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que se santificar, você tem que fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é a diferença. Jesus nos chamou para sermos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. A luz, onde ela está, as trevas batem retiradas. O sal, ele veio para dar sabor, ele influencia, ele não é influenciado. Então, qualquer lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali o milagre tem que acontecer, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa dos nossos familiares. Eles têm que olhar para nós e verem na gente a diferença. Os simples, aqueles que não chegaram a Jesus, tem que olhar para a gente e ver o brilho do Espírito Santo acerca da nossa vida. Foi assim com Eliseu. A Bíblia diz em 2 Reis, que fala agora no capítulo 4, que Eliseu passava juntamente com o seu servo Geazi por Sunem, e uma senhora que estava observando disse assim: ali vai o nome de Deus. Eliseu não bateu no peito e não fez uma propaganda dizendo que era crente, dizendo que era discípulo, mas ele só passou, mas ela viu algo diferente na vida dele, e tem que ser assim conosco. Nós temos que tirar momentos para meditar na palavra de Deus, para que Deus possa operar um milagre na nossa vida, porque é assim que Deus trabalha. Muitas das vezes Deus trabalha no silêncio, Ele trabalha esperando que você tome uma atitude. Eu vejo pessoas muitas das vezes só descansadas em Deus. Exemplo, às vezes chega um irmão para você: ô irmão, poxa, está difícil para mim, estou sem as coisas em casa, estou sem mantimento. Se você ficar sabendo de alguma coisa, me avisa, você está ótimo, varão. Vamos orar, vamos entregar na mão do Senhor. Aí mais à frente você encontra um outro vaso: ô varão, você não está sabendo de ninguém esteja precisando aí? Ah, estou sabendo sim, eu encontrei um colega agora, ele está desempregado, mas o que é? Ó, eu preciso de alguém, de ajudante de pedreiro para dar uma força lá, por uma obra lá. Aí você está parado, vou mandar o rapaz lá. Você chega e liga para o rapaz: olha só, encontrei com um rapaz aqui que postou um serviço para você. É mesmo? É de quê? É de ajudante de pedreiro. Vai na rua Rosa das Flores, do 700, amanhã às 7 horas. O serviço já deu, já dei seu nome, vai lá. Uma semana depois você encontra com o rapaz: e aí, você foi lá? Ah, não fui não. Por quê? Ah, ajudante de pedreiro? Ah, não vai não. O camarada está passando necessidade em casa, está passando dificuldade, mas não quer se rebaixar, não quer ir naquilo que aparece. Ele quer ficar do céu, um emprego de 3 mil, 5 mil reais, para ele ficar de bracinho cruzado numa mesa de escritório, e não faz a parte dele. Com este servo, ele não esperou somente em Deus, ele ouviu a palavra de Jesus e foi. E olha onde essa cura levou perante o Sinédrio. E essa conversa, como eu já dizendo, este interrogatório, até então de uma forma pacífica, vai tomar um grau de discussão e de desentendimento. Por quê? Porque estes fariseus, quando os pais dele dizem, pergunta para ele já tem idade, ele pode responder por si mesmo. Os fariseus vão e dizem assim para ele assim: como é que abriu os teus olhos? E esse servo diz assim: já falei, já cansei de dar esse testemunho. Vocês querem ser discípulo dele? Eu imagino o fariseu falando: como é que é? Vocês querem ser discípulo dele? O fariseu disse assim: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Eu pensei, eu falava com Moisés, mas com esse aí eu não sei de quem fala, eu não sei de onde ele vem. E o servo toma uma palavra como se fosse uma autoridade. O servo pega e diz assim: bem estranho vocês não saberem de onde ele vem, e contanto ele me abriu os olhos. Bem sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Deus ouve. Desde que o mundo é mundo, nunca
se ouviu falar de alguém que tem aberto os olhos de um cego. Este homem não poderia ter feito isso que fez se Deus não fosse com ele. Para que ele disse isso? Os fariseus levantaram da cadeira, imagino eu, e disseram: você é nascido de pecado, e quer ensinar nós? Bota ele para fora! Bota ele para fora! Bota você aqui para fora! Eu imagino os servos e os fariseus que ouviram: botar quem? Bota você aqui, mas quem? Eu não enxergo. Bota você aqui. Jesus falou: não! Com esse cara aí que está fora, você vai, bota ele para fora, tira da minha frente. E botaram ele para correr. E ele saiu feliz, saiu com um milagre realizado na sua vida. E lá na frente ele encontra com Jesus e disse assim para ele: Jesus, você crê no Filho de Deus? Quem é, Senhor? Para que eu nele creia. Jesus falou para ele assim: é ele que fala contigo. Eu creio. Então, irmão, nós temos que crer. Porque assim como Deus, como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, operou milagre acerca da vida deste cego, Ele pode operar na minha e na sua também. Então nós temos que estar se firmando na palavra. Jesus está triste, está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue dele, porque por nós foi pago um alto preço naquela cruz. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Nós sabemos que discípulos de Jesus foram perseguidos, foram humilhados, foram decapitados, queimados e assolados. E hoje nós temos uma liberdade de falarmos do amor de Deus, de testemunharmos que somos servos e discípulos de Jesus Cristo, e muitas das vezes nos calamos, nos ocultamos. E o Senhor quer que nós abramos as nossas bocas e falamos do amor dele, para que o milagre acerca da vida de outros também possa ser realizado. Jesus está voltando. E eu tenho sido pregado hoje nas igrejas, tem-se falado de bênção material, de prosperidade financeira, mas não tem se falado de nós permanecermos em obediência à vontade e à palavra de Deus. Jesus foi claro nas suas palavras quando ele disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A nossa confiança tem que ser no Senhor. A irmã falou agora há pouco. Às vezes, muitas das vezes, nós olhamos para o irmão, nós falamos: não, esse irmão é um servo igual eu, o Senhor Jesus. Eu vou confiar nele, vou debitar minha confiança nele, mas ele também é carne. Ele também pode te fazer tropeçar. Deus, maldito é o homem que confia no homem. Não só sendo o outro, mas de você também, que faz de seu braço a sua força. Se nós confiarmos na nossa carne, nós vamos cair. Então Jesus fala o que para nós? Vive em espírito. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus quer operar um milagre sempre na tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer derramar sobre você tudo aquilo que a gente prometeu. Mas que nós possamos estar em obediência à palavra de Deus, nós possamos estar firmados nas Escrituras. Tire momentos para você estar meditando nas Escrituras, estar lendo a palavra de Deus, estar pedindo ao Senhor discernimento de espírito, discernimento acerca da palavra de Deus. Porque nós temos visto muitas pessoas hoje se deixando levar por falsos profetas que eles disseram. Jesus falou acerca deles, quando disse que se um cego e a outro, ambos caem no precipício, no abismo, na cova. Então é a palavra de Deus que cura, que liberta, que transforma, que opera um milagre acerca da tua vida. Aleluia. Satanás não tem poder de tocar em você, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então confie no Senhor, que essa tempestade, essa tribulação, essa dificuldade, este caminho que às vezes parece que não está certo, que está muito difícil, Deus está dando tempo ao tempo para ele operar um milagre assim que o teu respeito e te dar a vitória. Creia no Senhor Jesus, não desista da tua família, não desista dos teus amigos, não desista dos teus vizinhos. Testemunhe que você é um servo do Senhor, que você é verdadeiramente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você é luz para esse mundo de pecado, promiscuidade e pecado que nós vemos hoje aí. Então, irmãos, nós possamos estar se firmando na palavra do Senhor. A igreja de pé, em nome de Jesus, eu quero terminar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que esta noite
Corações entraram aqui dentro da casa do Senhor, pedindo uma palavra, pedindo uma resposta acerca das orações, acerca de tudo que nós estamos passando. Mas Jesus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está vendo o teu coração neste momento, porque nós, meros seres mortais, só podemos ver o exterior, mas Jesus conhece o mais profundo do teu coração e creia que o teu milagre vai chegar. Mas faça a tua parte. Quando o Senhor mandar você se lavar, vai, se lava de todo pecado, de toda iniquidade, para que Jesus possa operar em você e que você venha se santificar cada dia, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente, porque eu e meus irmãos aqui são cristãos, já estão na presença do Senhor, entro na necessidade de fazer o apelo, mas eu agradeço grandemente pela minha oportunidade, que Deus possa falar melhor em cada coração. O Espírito Santo te guia até o seu lar, te abençoe, e que você possa ouvir essa mensagem hoje e não deixar também de um ouvido e sair do outro, mas para ela entrar nos seus ouvidos e possa descer no teu coração. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Aleluia. Louvamos a Deus por esta poderosa palavra.